Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 9. Desligou o fone e virou-se para Lenina. Seu rosto estava pálido. Sua expressão era de completo acabrunhamento. Que há? Perguntou ela. O que há? Deixou-se cair pesadamente numa cadeira. Vão me mandar para a Islândia. Muitas vezes, no passado, ele se perguntara o que sentiria se fosse submetido, sem soma e sem poder contar com outra coisa senão seus próprios recursos interiores, alguma grande provação, alguma dor. Chegara mesmo a desejar ardentemente que tal acontecesse. Apenas uma semana antes, no gabinete do diretor, imaginara-se resistindo corajosamente, aceitando estoicamente, sem uma palavra, o sofrimento. As ameaças do diretor haviam-no realmente estimulado, haviam-lhe dado a sensação de ser mais do que era. Isso, porém, ele percebia agora, era porque não levara a sério as ameaças, não acreditara que, chegado o momento, o DIC as cumpriria. Agora que elas, segundo parecia, seriam efetivamente postas em execução, Bernard sentia-se aterrado. Daquele estoicismo que imaginara, daquela coragem teórica, não restava nenhum vestígio. Irritou-se consigo mesmo, que imbecil tinha sido. Com o diretor, como era injusto em não lhe proporcionar uma última oportunidade para emendar-se. Essa oportunidade que, agora, não tinha a menor dúvida, ele sempre tivera a intenção de aproveitar. E a Islândia? A Islândia? Lenina balançou a cabeça. Fui e serei me deixam doente, setou um grama. E com o sol fico contente. Conseguiu, por fim, convencê-lo a engolir 4 comprimidos de soma. Ao cabo de 5 minutos, as raízes e os frutos haviam desaparecido. A flor do presente desabrochava, inteiramente rósea. Um recado trazido pelo porteiro anunciou-lhes que, por ordem do conservador, um guarda da reserva estava à disposição deles, com um helicóptero, e esperava-os no terraço do hotel. Um mulato de uniforme verde gama cumprimentou-os e passou a expor o programa da manhã. Uma olhadela, do alto, a 10 ou 12 dos principais pueblos, depois uma aterrissagem para o almoço no Vale de Malpaís. A hospedaria era confortável, e lá em cima, no pueblo, os selvagens estariam provavelmente celebrando sua festa de verão. Seria o melhor lugar para passarem a noite. Embarcaram no helicóptero e partiram. 10 minutos depois, cruzaram a fronteira que separava a civilização do estado selvagem. Por montes e vales, cortando os desertos de sal ou de areia, atravessando florestas, descendo as profundidades violáceas dos cânions, transpondo penhascos, picos e mesas, a cerca corria invariavelmente em linha reta, símbolo geométrico do desígnio humano triunfante. E junto a ela, aqui e ali, um mosaico de ossadas brancas, uma carcaça ainda não apodrecida, escuras sobre o solo fulvo, marcava o lugar onde veados ou touros, pumas, porcos espinhos ou coiotes, ou então urubus vorazes atraídos pelas exalações da carniça e fulminados como por uma justiça poética, haviam se aproximado demais dos fios metálicos destruidores. Eles nunca aprendem, disse o piloto de uniforme verde, apontando para os esqueletos lá embaixo. E nunca aprenderão, acrescentou, e riu como se, de algum modo, atribuísse-se um triunfo pessoal sobre os animais eletrocutados. Bernard pôs-se também a rir. Depois de 2 gramas de soma, a piada parecia boa, sem que ele soubesse por quê. Riu e quase em seguida adormeceu, e dormindo sobrevoou Taos e Tezuque, Nambi, Picuriz e Pojoaque, Cia e Cochiti, Laguna, Acumi a Mesa Encantada, Zuni, Cibola e Ojo Caliente, acordando por fim quando o aparelho estava pousado em terra. Lenina carregava as valizes para uma pequena casa e o mulato verde gama falava uma linguagem incompreensível com um jovem índio. Malpaís, explicou o piloto enquanto Bernard saltava do helicóptero. Aquela é a hospedaria. E há danças hoje à tarde no pueblo. Ele os levará. Apontou para o jovem selvagem de ar sombrio. Deve ser engraçado. Sorriu, mostrando os dentes. Tudo o que eles fazem é engraçado. Dito isso, subiu o aparelho e pôs o motor em marcha. Voltarei amanhã. Lembre-se, acrescentou em tom tranquilizador para Lenina. Eles são absolutamente inofensivos. Os selvagens não lhes farão mal algum. Eles têm bastante experiência com as bombas de gás para saberem que não devem fazer brincadeiras de mau gosto. Rindo sempre, acionou as hélices, acelerou e partiu. 7 A mesa parecia um navio retido por uma calmaria num estreito de poeira cor de leão. O canal serpenteava entre margens escarpadas. De um a outro dos paredões, corria obliquamente um filete verde. O rio e os campos que regava. Na proa desse navio de pedra no centro do estreito, erguia-se o pueblo de Malpaís, como se fizesse parte dele, um afloramento de forma definida e geométrica da rocha nua. Bloco sobre bloco, cada andar menor que o inferior,
As casas altas elevavam-se no céu azul como pirâmides com degraus e trancadas. A seus pés, um montão irregular de construções baixas, uma rede de muros, e de 3 lados, os precipícios caindo em linha reta no vale. Algumas colunas de fumaça subiam verticalmente no ar pesado, e nele se diluíam. Estranho, disse Lenina. Muito estranho. Era seu modo habitual de expressar reprovação. Isto não me agrada. E esse homem também não me agrada. Apontou para o guia índio que tinha sido designado para levá-los ao pueblo lá em cima. Seu sentimento era evidentemente retribuído. Até as costas do homem, que caminhava diante deles, eram hostis, sombriamente desdenhosas. Além disso, baixou a voz. Ele cheira mal. Bernard não tentou negar. Continuaram sua marcha. De repente, dir-se-ia que todo o ar tinha adquirido vida, e pulsava com o movimento incansável do sangue. Lá em cima, em mau país, os tambores rufavam. Seus pés acompanharam o ritmo daquele coração misterioso. Eles apressaram o passo. O caminho que percorriam levou-os ao pé do precipício. Os flancos do enorme navio os dominavam de toda a sua altura, 90 metros até a murada. Se pelo menos pudéssemos ter trazido o helicóptero até aqui, disse Lenina, olhando com ressentimento a superfície nua do rochedo saliente. Tem horror de caminhar, e a gente se sente tão pequena quando está no sopé de uma montanha. Continuaram a andar por algum tempo à sombra da mesa, contornaram um promontório finalmente, em um barranco cavado pelas águas, depararam-se com a escada que subia ao tombadilho. Galgaram-na. Era uma trilha muito íngreme, que zigue-zagueava de um lado a outro do barranco. Em certos momentos o pulsar dos tambores era quase inaudível. Em outros parecia que estavam rufando logo além da primeira curva. Quando estavam na metade do caminho, uma águia passou voando tão perto deles, que sentiram no rosto o vento frio produzido pelo bater das asas. Em uma brecha do rochedo jazia um grande monte de ossos. Tudo era opressivamente estranho, e o índio exalava um odor cada vez mais forte. Saíram do barranco, por fim, para a plena luz do sol. O topo da mesa era um convés chato de pedra. Parece a torre de Charinte, comentou Lenina. Mas não lhe foi dado gozar por muito tempo a descoberta dessa semelhança tranquilizadora. Um ruído de passos amortecidos a fez virar-se. Do pescoço ao umbigo, com o corpo castanho escuro raiado de riscas brancas como quadras de tênis asfaltadas, explicaria Lenina tempos depois, o rosto tornado inumano pela pintura com tinta escarlate, preta e ocre. 2 índios vinham correndo ao longo da trilha. Seus cabelos negros estavam trançados com tiras de pele de raposa e de flanela vermelha. Mantos de plumas de peru flutuavam sobre seus ombros. Enormes diademas de penas explodiam em cores vistosas em torno de suas cabeças. A cada passo que davam, ouvia-se o retinir das pulseiras de prata, o chocalhar dos pesados colares de ossos e de contas de turquesa. Aproximaram-se calados, correndo silenciosamente com seus mocassins de camurça. Um deles segurava um espanador, o outro trazia em cada mão coisas que de longe pareciam ser 3 ou 4 pedaços de corda grossa. Algumas das cordas retorciam-se de modo inquietante de súbito, Lenina percebeu que eram cobras. Os homens aproximaram-se mais e mais. Seus olhos sombrios encaravam-na, porém sem darem o menor sinal de a terem visto ou de terem conhecimento da sua existência. A cobra que antes se retorcia agora pendia flaccidamente como as outras. Os homens passaram. Isto não está me agradando, disse Lenina. Isto não está me agradando. Agradou-lhe ainda menos o que esperava a entrada do povoado, onde o guia os deixou para ir em busca de instruções. A sujeira, em primeiro lugar, os montes de imundície, o pó, os cães, as moscas. O rosto de Lenina franziu-se numa careta de nojo. Levou o lenço ao nariz. Mas como é que podem viver assim? Exclamou, numa voz de incredulidade indignada. Não era possível. Bernard deu de ombros filosoficamente. Seja como for, faz 5 ou 6 mil anos que vivem assim. De modo que já devem estar habituados, suponho. Mas a limpeza está próximo da fordeza, insistiu ela. Sim, e civilização é esterilização, replicou Bernard, completando em tom irônico a segunda lição hipnopédica de higiene alimentar. Mas essa gente nunca ouviu falar em nosso Ford, e não é civilizada, de modo que não há porquê. Ela agarrou-se no braço de Bernard. Olhe, um índio quase nu descia muito vagarosamente a escadinha do terraço do primeiro andar de uma casa ali perto, um degrau após o outro, com a cautela trêmula da extrema velhice. Seu rosto estava enrugado e negro como uma máscara de obsidiana. A boca, sem dentes, era chupada. Nos cantos dos lábios, e de cada lado do queixo, luziam alguns pelos espetados, quase brancos contra a pele escura. Os cabelos compridos, não trançados, caíam-lhe em madeixas grisalhas pelo rosto. O corpo era curvado e tão magro que parecia quase não ter mais carne sobre os ossos. Muito devagar ele descia,
parando em cada degrau antes de arriscar outro passo. O que é que ele tem? Sussurrou Lenina. Estava com os olhos arregalados de horror e espanto. Ele é velho. Simplesmente, respondeu Bernard, com toda a indiferença que lhe foi possível aparentar. Estava também sobressaltado, mas fez um esforço para se mostrar imperturbável. Velho, repetiu ela. Mas o diretor é velho. E há uma porção de gente que é velha. E no entanto não são assim. É porque não deixamos que fiquem assim. Nós os preservamos de doenças. Mantemos artificialmente as secreções internas no nível de equilíbrio da juventude. Não deixamos que ir a taxa de magnésio e cálcio abaixo do que era aos 30 anos. Fazemos transfusões de sangue jovem. Mantemos o metabolismo estimulado permanentemente. Por isso, sem dúvida, eles não têm esse aspecto, em parte, acrescentou. Também porque a maioria morre antes de atingir a idade daquele velho. A juventude quase intacta até os 60 anos. E depois, zás, o fim. Lenina, porém, não ouvia. Observava o ancião. Ele descia devagar, devagar. Seus pés tocaram o chão. Virou-se, profundamente encurvados. Seus olhos ainda eram extraordinariamente vivos. Eles a fitaram muito tempo, vazios de expressão, sem surpresa, como se ela não estivesse ali. Depois, lentamente, curvado e arrastando-se, o velho passou diante deles e desapareceu. Mas é terrível, murmurou Lenina. É espantoso. Não devíamos ter vindo aqui. Tateou no bolso à procura do soma. E só então descobriu que, por um descuido sem precedentes, deixar o vidro na hospedaria. Os bolsos de Bernard também estavam vazios. Não restava a Lenina senão afrontar, sem socorro exterior, os horrores de meu país. Estes se abateram sobre ela, abundantes e rápidos. O espetáculo de duas moças dando o seio a seus bebês fê-la corar e virar o rosto. Nunca tinha visto, em toda a sua vida, coisa tão indecente. E o que tornava aquilo ainda pior era que, em vez de fechar os olhos discretamente, Bernard se pôs a fazer comentários francos sobre o revoltante espetáculo vivíparo. Envergonhado, agora que os efeitos do soma tinham desaparecido, da fraqueza de que dera mostras pela manhã no hotel, ele se esforçava para mostrar-se forte e libertado de opiniões ortodoxas. Que relações maravilhosamente íntimas, disse, ultrapassando deliberadamente todos os limites. E que intensidade de sentimentos devem criar. Penso muitas vezes que talvez nos tenha faltado algo por não termos tido mãe. E talvez também tenha faltado alguma coisa a você por não ser mãe, Lenina. Imagine-se sentada ali, com um pequeno bebê seu. Bernard, como é que você pode? A passagem de uma velha com oftalmia e uma doença da pele distraiu-a de sua indignação. Vamos embora, suplicou. Tudo isto não me agrada nem um pouco. Nesse instante, porém, o guia voltou fazendo-lhe sinal para que o seguissem, conduziu-os ao longo da estreita rua, entre as casas. Dobraram uma esquina. Um cão morto jazia sobre um monte de lixo. Uma mulher com bócio catava piolhos na cabeça de uma menina. O guia deteve-se junto a uma escada, levantou a mão verticalmente, depois estendeu-a horizontalmente para diante. Obedeceram a ordem muda, subiram a escada transpondo a porta a que ela dava acesso. Entraram num comprido e estreito cômodo, um tanto escuro, que cheirava fumaça, gordura queimada e roupa usada há muito tempo sem lavar. Na outra extremidade do cômodo via-se uma porta pela qual penetrava um raio de sol, assim como o barulho, muito forte e próximo, dos tambores. Atravessaram um umbral e encontraram-se num espaçoso terraço. Abaixo deles, encerrada entre as casas altas, achava-se a praça da aldeia, fervilhante de índios. Mantos brilhantes, penas espetadas em cabeleiras negras, o refulgir de turquesas, peles escuras lustrosas com o calor. Lenina levou novamente o lenço ao nariz. No espaço livre no centro da praça havia duas plataformas circulares de alvenaria e argila socada, telhados, evidentemente, de câmaras, porque no centro de cada uma das plataformas se abria um alçapão, com uma escada que subia da obscuridade interior. Dali vinha um som de flautas que quase se perdia no rufar persistente e implacável dos tambores. Lenina gostou dos tambores. Fechando os olhos, entregou-se ao seu trovejar velado e repetido. Deixou que lhe invadisse por completo o eu consciente, até que, para ela, não existisse mais do que essa única e profunda pulsação sonora. Ela se lembrava, com tranquilidade, dos ruídos sintéticos das cerimônias de solidariedade e das comemorações do dia de Ford. Orgião Espadão, murmurou consigo mesma. Os tambores rufavam exatamente no mesmo ritmo. Houve uma súbita explosão de canto que a sobressaltou. Centenas de vozes masculinas gritando num uníssono rouco e metálico. Algumas notas prolongadas. E o silêncio atroador dos tambores. Depois, estrídula, como um relincho agudo, a resposta das mulheres. Em seguida, de novo, os tambores. Ainda uma vez.
emitida pelos homens. A afirmação profunda e bravia de sua virilidade. Estranho, sim. O lugar era estranho. A música também o era. O vestuário, os bócios, as moléstias da pele, os velhos, tudo era estranho. Mas, quanto ao espetáculo em si, não parecia haver nada de particularmente estranho nele. Isso me lembra os cantos comunitários das castas inferiores, disse Lenina Bernard. Dentro em pouco, porém, a semelhança com aquela cerimônia inócua pareceu-lhe muito menor. Pois, repentinamente, surgiu como um enxame, do fundo daquelas câmaras redondas do subterrâneo, um grupo pavoroso de monstros horrendamente mascarados, ou pintados a ponto de perderem todo o aspecto humano. Começaram a dançar em torno da praça, batendo com os pés no chão, numa estranha dança claudicante. Davam voltas sem parar, cantando e marchando, outra vez, ainda outra, um pouco mais depressa a cada volta, e os tambores mudaram e aceleraram o ritmo, que se tornou semelhante ao latejar da febre nos ouvidos, e a multidão começou a fazer coro com os dançarinos, em tom cada vez mais alto, e uma primeira mulher urrou, depois outra, e mais outra, como se as estivessem matando, e depois, subitamente, o que ponteava a dança destacou-se do círculo, correu para um grande baú de madeira que havia na extremidade da praça, ergueu a tampa e tirou um par de cobras negras. Um urro vigoroso se ergueu na multidão, e todos os demais dançarinos correram para ele com as mãos estendidas. O homem atirou as cobras para os primeiros que chegaram, depois tornou a mergulhar as mãos no baú. Novas serpentes, negras, pardas, malhadas, ele as ia atirando e arremessando para os outros. Então a dança recomeçou num ritmo diferente. Fizeram e refizeram a volta da praça, com suas serpentes, serpenteando com um leve movimento ondulatório dos joelhos e dos quadris. Volta após volta. Depois o líder fez um sinal uma após outra, todas as serpentes foram atiradas ao chão. No meio da praça, um ancião saiu do subsolo e polvilhou-as com farinha de trigo. Pelo outro alçapão surgiu uma mulher que as borrifou com água de um jarro preto. O seguir, o velho ergueu a mão e logo, surpreendente e aterradoramente, se fez um silêncio absoluto. Os tambores cessaram de rufar. A vida parecia ter acabado. O ancião apontou para os 2 alçapões que davam acesso ao mundo inferior. E lentamente, erguidas por mãos invisíveis, emergiram, de um, a imagem pintada de uma águia, e de outro, a de um homem nu pregado numa cruz. Ali ficaram aparentemente gravitando, como se observassem. O velho bateu palmas. Quase nu, com apenas uma tanga de algodão branco, um rapaz de cerca de 18 anos destacou-se da multidão e manteve-se diante do velho, com as mãos cruzadas que sobre o peito e a cabeça baixa. O ancião fez sobre ele o sinal da cruz e afastou-se. Lentamente, o rapaz se pôs a caminhar ao redor do monte de serpentes que se retorciam. Tinha terminado a primeira volta e estava no meio da segunda quando um homem de elevada estatura, com máscara de coiote e trazendo na mão um chicote de couro trançado, saiu da roda dos dançarinos e avançou para ele. O rapaz continuou sua marcha como se não o tivesse percebido. O homem coiote levantou o chicote. Houve um longo momento de expectativa, depois um movimento rápido, o sibilar do látego e seu impacto sonoro e seco na carne. O corpo do rapaz teve um estremecimento, mas ele não soltou nenhum gemido e continuou sua marcha no mesmo passo lento e regular. O coiote deu outro golpe, e mais outro. A cada chicotada elevava-se da multidão um suspiro convulsivo, depois um gemido profundo. O rapaz continuou a caminhar. 2, 3, 4 vezes fez a volta da praça. O sangue escorria abundantemente. 5 voltas, 6 voltas. Súbito, Lenina tapou o rosto com as mãos e pôs-se a soluçar. Oh, faça-os parar, faça-os parar, implorou. Mas o látego batia inexoravelmente. 7 voltas. Então, de repente, o rapaz tropeçou sempre sem emitir um som seco caiu para frente. Inclinando-se sobre ele, o ancião tocou-lhe as costas com uma comprida pena branca, ergueu no ar um momento, rubra, para que todos a vissem, depois a sacudiu 3 vezes sobre as cobras. Dela caíram algumas gotas, e repentinamente os tambores rufaram de novo em torrentes de notas precipitadas. Ouviu-se um grande brado. Os dançarinos lançaram-se para a frente, recolheram as serpentes e saíram correndo da praça. Homens, mulheres e crianças, toda a multidão saiu correndo atrás deles. 1 minuto depois, a praça estava vazia, ficara apenas o rapaz, estendido de bruços, no lugar onde caíra, absolutamente imóvel. 3 velhas saíram de uma das casas, ergueram-no com alguma dificuldade e o levaram para dentro. A águia e o homem crucificado permaneceram algum tempo de guarda sobre o pueblo deserto. Depois, como se já tivessem visto o bastante, baixaram lentamente, cada um por seu alçapão,
desaparecendo no mundo subterrâneo. Lenina continuava a soluçar. Mas é horroroso, repetia sem cessar. E todas as consolações de Bernard foram vãs. É horroroso. Aquele sangue. Estremeceu. Ah, se eu tivesse o meu soma. Ouviu-se um ruído de passos no cômodo. Lenina não se moveu. Permaneceu sentada, o rosto escondido nas mãos, sem nada a ver, alheia. Somente Bernard se virou. O vestuário do jovem que apareceu nesse momento, no terraço, era o de um índio, mas seus cabelos trançados eram cor de palha. Tinha os olhos azul claros. Sua pele era branca, bronzeada. Olá, bons dias, disse o desconhecido, em inglês impecável mas peculiar. São civilizados? Não, vem do outro lado, de fora da reserva. Quem? Grande Ford. Ponto de interrogação. Começou Bernard, espantado. O jovem suspirou e balançou a cabeça. Um homem bem infeliz. É, apontando com o dedo as manchas de sangue no centro da praça, perguntou, com voz trêmula de emoção. Vem essa mancha maldita? 2. Um grama vale mais que o mal que se proclama, disse maquinalmente Lenina por entre as mãos que lhe cobriam o rosto. Ah, se ao menos eu tivesse o meu soma. Eu é que devia ter estado ali, prosseguiu o jovem. Por que não me aceitaram como vítima? Eu teria dado 10 voltas, 15, 20. Palutiwa não foi além de 7. De mim eles poderiam ter obtido 2 vezes mais sangue. Tingir de sangue os mares tumultuosos. 3. Abriu os braços num gesto largo. Depois, com desespero, deixou-os cair. Mas não me permitiram. Eu lhes desagradava por causa da minha tez. 4. Foi sempre assim. Sempre. Tinha os olhos rasos de lágrimas. Sentiu vergonha e virou o rosto. O espanto fez Lenina esquecer a falta de soma. Tirou as mãos das faces pela primeira vez, olhou o desconhecido. Quer dizer que desejava ser chicoteado? Ainda com os olhos desviados, o jovem fez um sinal afirmativo. Para o bem do pueblo, para fazer vir a chuva e crescer o trigo, e para agradar a Pukong e a Jesus, e também para mostrar que sou capaz de suportar a dor sem gritar. Sim, e sua voz subitamente tomou um timbre novo. Virou-se, ergueu altivamente os ombros, levantou a cabeça com orgulho, com um ar de desafio para mostrar que sou um homem. Oh, teve uma respiração convulsa e calou-se, boquiaberto. Pela primeira vez na vida havia o rosto de uma moça cujas faces não eram cor de chocolate ou de pele de cão, cujos cabelos eram castanho claros e permanentemente ondulados, e cuja expressão, surpreendente novidade, era de benévolo interesse. Lenina sorria-lhe. Que rapaz simpático, pensava ela, e que corpo bonito. O sangue afluiu ao rosto do jovem, baixou os olhos, levantou-os um instante, somente para ver que ela continuava a sorrir-lhe, e ficou de tal modo perturbado que teve de virar-se e fingir que estava olhando atentamente alguma coisa do outro lado da praça. As perguntas de Bernard lhe desviaram a atenção. Quem? Como? Quando? De onde? Mantendo os olhos fixos no rosto de Bernard, pois ele sentia um desejo tão intenso de ver Lenina sorrindo que simplesmente não se atrevia a olhá-la. O jovem procurou explicar sua presença. Linda e ele, Linda era sua mãe. Essa palavra deixou Lenina contrafeita. Eram estranhos na reserva. Linda viera de longe, do outro lado, havia muito tempo, antes de ele ter nascido, com o homem de quem era filho. Bernard prestou mais atenção. Ela saíra caminhar por aquelas montanhas que ficavam lá para o norte, caíra de um lugar escarpado e ferira a cabeça. Continue, continue, disse Bernard com excitação. Caçadores de mau país acharam-me e levaram-na para o pueblo. Quanto ao homem de quem era filho, Linda nunca mais o viu. Chamava-se Tomaquim. Sim, o prenome do D.I.C. era Thomas. De certo fora embora para o outro lado, sem ela, um homem mau, impiedoso, sem escrúpulos. De modo que nascia em mau país, disse em conclusão, em mau país, e balançou a cabeça. A sordidez daquela casinha nas cercanias do pueblo. Um terreno coberto de poeira e imundícia separava da aldeia. 2 cães famintos fuçavam de maneira repelente o lixo espalhado diante da porta. No interior, quando eles entraram, a penumbra cheirava mal e zumbia com o vôo das moscas. Linda, chamou o rapaz. Do fundo do outro cômodo, uma voz feminina um tanto rouca respondeu. Já vou. Eles esperaram. No chão, em tigelas, viam-se restos de uma refeição, talvez de várias refeições. A porta abriu-se. Uma mulher loura muito gorda transpôs o umbral e ficou parada, fitando os visitantes com um olhar incrédulo. Boquiaberta. Lenina notou com repugnância que lhe faltavam 2 dentes da frente, e a cor dos que ainda restavam. Teve um estremecimento. Era pior do que o velho. Tão gorda. E todas aquelas rugas no rosto, aquelas carnes molhas pendentes, aquelas dobras, e as bochechas caídas, com aquelas manchas arroxeadas, e as veias vermelhas no nariz, os olhos injetados, e aquele pescoço, e a manta que usava sobre a cabeça, esfarrapada e imunda, e sob a túnica parda,
em forma de saco, aqueles seios enormes, a saliência do ventre, as ancas. Oh, muito pior que o velho, muito pior. De repente, aquela criatura prorrompeu numa torrente de palavras, precipitou-se para ela com os braços abertos e, Ford, era repugnante demais. Ainda 1 minuto e ela teria náuseas. Apertou-a contra aquela saliência, contra aquele peito, e pôs-se a beijá-la, Ford, a beijá-la, babando, e o seu cheiro era abominável. Evidentemente nunca tomava banho, e recendia aquele produto horrível que se punha nos frascos dos deltas e dos ys. Não era verdade o que se dizia a respeito de Bernard. Realmente cheirava a álcool. Lenina desprendeu-se dela o mais depressa que pôde. Achou-se frente a frente com um rosto desfigurado e banhado em lágrimas. A criatura estava chorando. Oh, minha querida. Minha querida. A torrente de palavras fluía entre soluços. Se soubesse como estou contente, depois de tantos anos. Um rosto civilizado. Sim. E roupas civilizadas. Porque eu pensava que nunca mais tornaria a ver um pedaço de legítima seda de acetato. Tateou com os dedos a manga da blusa de Lenina. Suas unhas estavam pretas. E esse adorável calção de bambutina de viscose. Sabe, minha querida, eu ainda tenho minhas velhas roupas, aquelas com que vim, guardadas numa caixa. Eu lhe mostrarei mais tarde. Se bem que, naturalmente, o acetato está todo esburacado. Mas a cartucheira branca é tão linda. Embora deva reconhecer que é sua, de pseudo-marroquim verde, e ainda mais bonita. Verdade é que não me serviu para muita coisa aquela cartucheira. Suas lágrimas recomeçaram a correr. John deve ter lhes contado isso. O que eu sofri, e sem possibilidade de conseguir 1 grama de soma. Apenas um gole de mescal de tempos em tempos, quando Popé me trazia. Popé é um rapaz que eu conheci. Mas o mescal deixa a gente tão indisposta depois. E o peiote dá náuseas. Além disso, tornava ainda mais penosa aquela horrível sensação de vergonha no dia seguinte. E eu tinha tanta vergonha. Imagine, eu, uma beta, ter um bebê. Ponha-se no meu lugar. A simples sugestão fez Lenina estremecer de horror. Se bem que não foi por minha culpa, juro, porque até hoje não sei como foi isso, visto que fiz todos os exercícios malthusianos. Você sabe, contando. 1, 2, 3, 4. Sempre, juro. O que não impede que, apesar de tudo, tenha acontecido, e naturalmente não havia aqui nada parecido com um centro de abortos. A propósito, ele continua a encher-se? Perguntou. Lenina fez um sinal afirmativo com a cabeça. E sempre iluminado com projetores nas terças e sextas. Lenina fez novamente que sim. Aquela linda torre de vidro rosa. A pobre Linda ergueu o rosto de olhos cerrados, contemplou extasiada a imagem brilhante da recordação. E o Tamisa, à noite, murmurou. Grossas lágrimas escoaram-se lentamente por entre as pálpebras fechadas. E a volta de helicóptero, ao entardecer, de Stoke Poges. E depois o banho quente e uma massagem a vibrovácuo. Mas aí está. Respirou profundamente, balançou a cabeça, abriu os olhos, fungou 1 ou 2 vezes, por fim assoou nos dedos e limpou-os na bainha da túnica. Oh, desculpe, disse, em resposta à involuntária careta de nojo que Lenina fez. Não devia ter feito isso. Desculpe. Mas que é que se vai fazer quando não se tem um lenço? Eu me lembro como isso me atormentava. Toda esta imundice. E nada de asséptico. Estava com um corte horrível na cabeça, quando me trouxeram para cá. Você não imagina o que punham na ferida. Imundice. Pura imundice. Civilização é esterilização, eu dizia a eles. E no meu estreptococo alado /voa bemburite para ver meu banheiro niquelado com WC. 5. Como se fossem crianças. Mas não compreendiam. Está claro. Como poderiam compreender? Afinal de contas, acabei me habituando. Suponho. De qualquer forma, como seria possível conservar tudo limpo, sem água quente encanada? E olhe esta roupa. Esta lã horrível não é como o acetato. Ela dura, e a gente é obrigada a remendá-la, se por acaso se rasga. Mas eu sou uma beta, trabalhava na sala de fecundação. Nunca ninguém me ensinou a fazer essas coisas. Não era minha obrigação. Além disso, nunca foi direito remendar roupa. É atirar fora quando estiverem estragadas e comprar novas. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Não é verdade? Remendar é antissocial. Mas aqui tudo é diferente. É como se a gente vivesse no meio de loucos. Tudo que fazem é loucura. Lançou um olhar em redor. Viu que John e Bernardas tinham deixado e caminhavam de um lado para outro lá fora, na poeira e no lixo. Mesmo assim, baixou confidencialmente a voz, inclinando-se de tal modo, enquanto Lenina se retesava e recuava, que seu hálito empestado de veneno para embriões agitava os cabelos que caíam no rosto da jovem. Por exemplo, disse, num murmúrio rouco traço,
Veja como os casais se unem aqui. É uma loucura. Uma completa loucura. Cada um pertence a todos. Não é? Não é? Insistiu, puxando a manga de Lenina. Esta, virando a cabeça, fez um sinal afirmativo. Expirou o ar que havia retido e conseguiu inspirar um ar relativamente puro. Pois bem, aqui, prosseguiu a outra, ninguém pode pertencer a mais de uma pessoa. E se a gente procede como de costume, os outros acham isso imoral e antissocial. A gente é odiada e desprezada. Uma vez, estiveram aqui umas quantas mulheres e me fizeram uma cena porque os homens vinham me visitar. E por que não? E depois se tiraram sobre mim. Não. Foi horrível demais. Nem posso lhe contar isso. Linda cobriu o rosto com as mãos e estremeceu. Como as mulheres aqui são odiosas. Loucas. Loucas e cruéis. É claro. Não sabem nada de exercícios malthusianos, bocais, decantação, essas coisas todas. E por isso estão sempre tendo filhos. Como cadelas. É revoltante. E pensar que eu, Ford. Entretanto, John foi um grande consolo. É verdade. Não sei o que teria sido de mim sem ele. Apesar de que ser estava todo quando um homem. Mesmo no tempo em que era pequeno. Uma vez. Mas ele já era maior. Nessa época, tentou matar o pobre do Aiziwa. Ou seria Popé. Simplesmente porque o recebia às vezes. Nunca consegui fazê-lo compreender que é assim que devem proceder as pessoas civilizadas. A loucura é contagiosa. Acho. Em todo caso, parece que Jonah contraiu com os índios. Porque, naturalmente, convivia muito com eles. Embora tenham sido sempre muito maus com ele, não deixando fazer o que as outras crianças faziam. O que, por outro lado, era uma vantagem, porque me facilitava o trabalho de condicioná-lo um pouco. Mas você não faz ideia de como isso é difícil. Há tanta coisa que a gente não sabe. Não era minha obrigação saber. Quero dizer, se uma criança pergunta como funciona um helicóptero, ou quem foi que fez o mundo, bem, que é que se vai responder? Quando se é uma beta que sempre trabalhou na sala de fecundação, que é que se vai responder? 8 lá fora, no meio da poeira e do lixo, havia agora 4 cães. Bernard e John caminhavam lentamente de um lado para outro. Para mim é tão difícil de compreender, de reconstruir, dizia Bernard, como se vivêssemos em planetas diferentes, em séculos diferentes. Uma mãe, e toda esta sujeira, e os deuses, a velhice, a doença. Balançou a cabeça. É quase inconcebível. Nunca chegarei a compreender. A menos que você me explique. Que explique o quê? Isto, indicou o pueblo. Aquilo, e dessa vez era a casinha fora da aldeia. Tudo. Toda a sua vida. Mas que é que devo dizer? Desde o começo. Desde a época mais remota que você possa recordar. Desde a época mais remota que eu possa recordar. Jó franziu a testa. Houve um longo silêncio. Fazia muito calor. Tinham comido muitas tortilhas e milho doce. Linda disse: vem te deitar, Nenê. Deitaram-se juntos na cama grande. Canta. E Linda cantou. Cantou. No meu estreptococo alado / voa bem bonita e adeus, bebezinho. Em breve serás decantado. Sua voz tornou-se cada vez mais indistinta. Houve um ruído forte e John acordou sobressaltado. Um homem estava em pé ao lado da cama. Enorme, pavoroso. Dizia qualquer coisa Linda, que ria. Ela puxara o cobertor até o queixo. Mas o homem tornou a descobri-la. Os cabelos dele pareciam 2 cordas pretas, e em torno do braço tinha uma bonita pulseira de prata, com pedras azuis. John gostou da pulseira, mas, ainda assim, teve medo, escondeu o rosto contra o corpo de Linda. Esta pousou a mão sobre ele, que se sentiu mais seguro. Empregando aquelas outras palavras que ele não compreendia muito bem, ela disse ao homem: não com John aqui. O homem olhou para ele, depois novamente para Linda, e disse algumas palavras em voz suave. Linda tornou a dizer: não. Mas o homem inclinou-se para ele sobre a cama, e sua cara era enorme, terrível. As cordas negras dos cabelos tocavam nas cobertas. Não, repetiu Linda, e ele sentiu que sua mão o segurava com mais força. Não, não. Então o homem o agarrou por um braço e ele sentiu dor, e gritou. O homem estendeu a outra mão e levantou-o. Linda continuava a segurá-lo e dizia sempre: não. Não. O homem disse umas poucas palavras em tom irritado, e de repente as mãos de Linda soltaram-no. Linda, esperneou, torceu-se, mas o homem levou-o até a porta, abriu-a, deitou-o no chão no meio do outro cômodo e fechou a porta atrás de si. Ele se levantou e correu para a porta, espichando-se na ponta dos pés. Mal pôde alcançar a tranca de madeira. Levantou-a e empurrou, mas a porta não se abriu. Linda, gritou. Ela não respondeu. Ele se lembrava de um cômodo imenso, um pouco escuro, e havia ali grandes armações de madeira, às quais estavam atados cordões, e uma porção de mulheres em redor, tecendo cobertores. Disse Linda. Esta mandou que ele se sentasse no canto com as outras crianças,
enquanto ela ia ajudar as mulheres. Ele brincou um bom tempo com os garotinhos. De repente, começaram a falar muito alto. E lá estavam as mulheres empurrando Linda. E ela estava chorando. Linda dirigiu-se para a porta e ele correu atrás. Perguntou a ela por que elas estavam zangadas. Porque eu quebrei qualquer coisa. E então ela também se enraiveceu. Como é que eu ia saber lidar com esses malditos teares? Disse. Selvagens nojentos. Ele então perguntou-lhe o que eram selvagens. Quando chegaram à sua casa, Popé estava esperando à porta e entrou com eles. Trazia uma cabaça grande cheia de uma coisa que parecia água. Mas não era água. Era uma coisa que tinha mau cheiro. Queimava a boca e fazia a gente tossir. Linda bebeu e também Popé. E então Linda riu muito e falou muito alto. Depois ela e Popé foram para o outro cômodo. Quando Popé foi embora, ele entrou. Linda estava deitada na cama e dormia tão profundamente que ele não pôde acordá-la. Popé vinha com frequência. Dizia que a coisa que trazia na cabaça se chamava mescal. Mas Linda dizia que deveria chamar-se soma, com a diferença que deixava a gente doente. Depois, ele detestava Popé. Detestava todos os homens que vinham visitar Linda. Uma tarde em que estivera brincando com as outras crianças. Fazia frio, lembrava-se, e havia neve nas montanhas. Voltou para casa e ouviu vozes irritadas no quarto de dormir. Eram vozes de mulheres, e diziam palavras que ele não compreendia, mas sabia que eram palavras horríveis. Depois, de súbito, craque, derrubaram alguma coisa, e ouviu gente ir e vir rapidamente. Houve um novo estrondo e depois um barulho semelhante ao produzido quando se açoita uma mula, mas não tão seco. Então Linda gritou: "Oh, não, não, não!" Ele correu para dentro do quarto. Havia 3 mulheres vestidas com mantos escuros. Linda estava deitada. Uma das mulheres segurava-lhe os pulsos. Outra estava deitada, atravessada sobre suas pernas, para que ela não pudesse dar pontapés. A terceira batia-lhe com um chicote, 1, 2, 3 vezes. E a cada vez Linda gritava, chorando. Ele puxou as franjas do manto da mulher. Por favor, por favor." Com a mão livre, a mulher o manteve à distância. O chicote desceu. E de novo Linda gritou. Ele agarrou a enorme mão bronzeada da mulher e mordeu-a com toda a força. Ela deu um grito, libertou a mão com uma sacudida e empurrou-o com tamanha violência que o fez cair. Enquanto estava caído no chão, a mulher deu-lhe 3 chicotadas. Doeram-lhe mais que tudo o que já havia sentido. Como fogo. O chicote sibilou novamente e desceu. Dessa vez, porém, foi Linda quem gritou. "Mas por que é que elas queriam te fazer sofrer, Linda?" perguntou naquela noite. Ele chorava porque os vergões vermelhos do chicote nas costas ainda lhe doíam horrivelmente. Mas também chorava porque as pessoas eram tão más e injustas e porque ele era apenas um menino e não podia fazer nada contra elas. Linda também chorava. Ela era grande, mas não era bastante forte para lutar contra as 3. Para ela também não era justo. "Mas por que é que elas queriam te fazer sofrer, Linda?" "Não sei." "Como é que eu vou saber?" Era difícil ouvir o que ela dizia, porque estava deitada de bruços, com o rosto no travesseiro. "Disseram que esses homens são os homens delas", continuou, e não parecia estar falando com ele. Parecia estar falando com alguém que estivesse dentro dela mesma. Uma longa conversa que ele não compreendeu. Por fim, recomeçou a chorar, mais alto que nunca. "Oh, não chore, Linda, não chore." Aproximou-se dela. Passou-lhe o braço em volta do pescoço. Linda deu um grito. "Ah, cuidado, meu ombro!" E repeliu-o brutalmente. Sua cabeça bateu na parede. "Pequeno idiota!" gritou ela. De repente, começou a dar-lhe tapas. "Zás, zás!" "Linda!" exclamou ele. "Oh, mãe, não faça isso. Eu não sou tua mãe. Não quero ser tua mãe." "Mas, Linda." Ela deu-lhe uma bofetada. Transformada numa selvagem, vociferou. "Tendo filhos como um animal. Se não fosse por tua causa, eu poderia ter ido procurar um inspetor. Poderia ter saído daqui, mas não com um bebê. Teria sido vergonhoso demais." Final da parte 9.